confiança quando arranca a chupeta. E eu louvo a Deus. Amém? Vamos orando. E eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém? Pastor Eliel. Vamos ouvi-lo. Amém? Para quem não conhece, o pastor Eliel é o pai da Diana. Diana. E da Ingrid. A Ingrid não está hoje, tá? Não, está estudando. Amém? Vamos recebê-lo? Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande, irmãos, poder estar aqui com os irmãos, poder também rever nossas filhas e genro. E Deus tem nos proporcionado esse privilégio. Muito mais ainda de poder estar nesta manhã aqui e testificar do Senhor, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Trago saudação do meu pastor presidente, pastor Jonas Batinga, ao pastor Silvina, mãe Helena, pastor Eliel Aguiar também, envia saudações, envia abraço para o irmão. Agradeço aos irmãos pela acolhida dada às minhas filhas e meu genro, pelo apoio, que Deus possa recompensá-los abundantemente. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, muito bom. Nós é que muitas vezes somos meio de pá virada, né? Mas Ele continua bom. Glórias a Deus. Antes de entrar diretamente na mensagem, eu gostaria de dar o meu testemunho para os irmãos. Só Deus sabe, irmãos, em que estado eu estou aqui nesse púlpito, nesse momento. Só Deus sabe. Porque foi Ele quem me trouxe aqui. E Ele sabe o motivo da minha vinda aqui. E com certeza Ele vai agir e vai operar da maneira que Ele achar melhor para a vida de cada um dos irmãos. No ano de 2013, atendendo o pedido da família, nós resolvemos sair de Curitiba e retornar para nosso estado de origem, Mato Grosso do Sul. E confesso para os irmãos que eu fui um pouco contrariado, que eu me sentia bem lá em Curitiba. Mas fui, atendendo o pedido da família, para o bem-estar da família, fomos para lá. Chegando lá, começamos a trabalhar. A Diana montou sua clínica de fisioterapia e a coisa deslanchou, no vento em popa mesmo. Mas de repente aconteceu algo muito complicado, muito difícil. Eu desenvolvi um estado de ansiedade muito grande e entrei em depressão. E foi difícil para mim porque eu aprendi que crente não entrava em depressão. Eu cresci na igreja aprendendo isso. Meu avô era pastor de igreja, o Senhor já o recolheu. Meu pai, pastor de igreja. Então eu aprendi isso e outros pastores, nossos líderes, que crente não entrava em depressão. E eu, como pastor, imagina aceitar uma situação dessa. E a coisa complicou. Foi uma situação muito difícil, muito complicada. E é evidente que toda vez que o chefe da família entra numa situação dessa, abala a estrutura da família. E minha família entrou nessa situação junto comigo, de forma que era uma experiência nova para nós, para a nossa família. Uma experiência muito nova. E aquilo trouxe alguns transtornos na nossa vida. E foi difícil e foi complicado. Eu sofria muito. Nós temos um trio, eu, a Diana e a Ingrid, a gente já canta já há 18 anos. E a gente cantava na igreja e era o melhor lugar onde eu podia estar, era na igreja. Quantas vezes estava
prestes a encerrar o culto, e eu dizia para o Senhor: Senhor, está terminando o culto, eu vou voltar para casa, e eu vou voltar nesse mesmo estado que eu estou. É interessante, irmãos, que o Senhor se calou, não falava nada. Voltava para casa, era uma dor indescritível, que queria aliviar de qualquer maneira, de qualquer forma. A pessoa que está numa situação dessa tenta matar essa dor, quer que essa dor desapareça, porque é insuportável. Quem passa por isso sabe o que eu estou dizendo. Ia para casa, noites, deitava, quantas noites dormia, deitava e não sabia se ia acordar no outro dia. Desenvolvi taquicardia, perdi o compasso, o ritmo da respiração, eu respirava na hora errada. Imagine o que é isso, se você respirar na hora errada. Um estado de ansiedade muito grande. Foram noites e noites e noites em claro, sem dormir. Quantas vezes parecia que estava morrendo afogado. E aquela situação foi se agravando, se agravando, se agravando. Eu saía de casa, entrava no meu carro, não falava nada para a família e andava pela rua daquela cidade feito um doido. Eu gritava dentro do meu carro. Gritava não, eu urrava mesmo dentro do meu carro. Pedindo uma explicação para o Senhor e dizendo: por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E eu andava pelas ruas daquela cidade de carro para lá e para cá e gritando dentro do meu carro, num desespero enorme. E eles não sabiam de nada. E aquilo me machucava, me feria cada vez mais. E quando eu assim estava andando no meu carro, nessa situação de desespero, de descontrole emocional, totalmente um descontrole emocional, o Senhor em silêncio. Porque eu pedia, eu orava, eu clamava, porque eu estava passando por aquela situação e o que aquilo estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, eu não me conformava com aquilo de forma alguma. E aí eu só ouvia uma vozinha que falava bem leve assim no meu ouvido: cante aquele hino. Aí eu cantava: não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O vento é um oceano, minha carne um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar tenta me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Passo e debaixo.
viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. E me aliviava. Voltava para casa, não falava nada para a família o que tinha acontecido. E aí, passado algum tempo, tudo voltava novamente. Eu não sei de onde vinha um choro tão profundo, um pranto tão intenso que brotava aqui dentro. Sabe aquele choro de uma pessoa que ficou para trás, que ficou abandonada? Era aquela sensação. Eu estava cercado pela minha família, mas eu me sentia só. Uma solidão muito grande tomou conta da minha vida. Imagine, os irmãos, o que é solidão. Eu sei o que é solidão. Eu sei o que é sentimento de solidão. E quando eu falo, irmãos, eu falo com propriedade de causa, com conhecimento de causa. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que é a dor da depressão. E aí, irmãos, eu não importava com o vizinho, não importava com nada. Eu chorava tão alto. Quantas vezes a Diana, a Gemima, a Ingrid corria para fechar as janelas, as portas da casa, para os vizinhos não ouvirem o meu pranto. E quantas vezes a Diana vinha para me socorrer. Calma, pai, nada me acalmava. Era um choro que vinha, algo que brotava lá de dentro. Eu me sentia abandonado. E o pior de tudo, que Deus em silêncio. Em silêncio. Isso foi se agravando, se agravando. E chegou um tempo que estava difícil de suportar. Aí a Diana disse para a mãe: mãe, o que a senhora acha de nós retornarmos para Curitiba? Aí ela disse: vai e fala com seu pai. Quando ela falou: pai, o que o senhor acha de a gente voltar para Curitiba? Eu falei: só se for agora. Porque tudo que eu queria era voltar para Curitiba. Só se for agora, meu. Falei: então vamos vender a clínica e vamos retornar para Curitiba. Eu fiquei tão feliz naquele momento, pastor Silvino, que eu saí correndo, pelo corredor, era uma casa grande, bati minha mão assim na cama, colchão, e plantei bananeira, e fiquei batendo meus pés na parede. E tão feliz que eu fiquei naquele momento. Eu gritava: eu vou voltar para Curitiba. Porque eu achava que se eu voltando para Curitiba, aquilo ali ia resolver minha situação. Engano meu. Voltamos para Curitiba. Mas o problema me acompanhou. A depressão me acompanhou. E foram inúmeras vezes que a Diana tentou ajudar com profissionais. Mas eu chegava diante deles e travava. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia expressar nada diante de psicólogos. E eles insistiam comigo: fala, se abre, solte. Nada. Ficava preso aqui, não conseguia falar nada. E isso foi passando. O tempo foi passando.
E no ano de 2017, e é interessante, irmãos, que eu nessa situação, no ano de 2017, as minhas filhas e meu genro vieram para cá. Eu tinha tudo para piorar na depressão. Mas o Senhor disse que Ele que estava trazendo elas para cá e que ia me sustentar. E me sustentou. Me sustentou. E no ano de 2017 eu estava lá no Mato Grosso, perto de Cuiabá, na casa dos meus pais, na cidade de Primavera do Leste. E quando pela madrugada, no dia 17 de junho de 2017, um personagem, eu estava dormindo na cama, eu e minha esposa, um personagem se aproximou de mim e disse assim: me segue. O meu corpo começou a balançar, tão forte na cama, como se estivesse entrando em convulsão. E de repente aflorou todos aqueles sentimentos provenientes da depressão. Eu comecei a chorar, meu corpo começou a balançar na cama. Irmãos, todos os sentimentos inerentes à depressão eu experimentei. Experimentei raiva, ódio, amor. Experimentei tudo. Compaixão. Desenvolvi um déficit de atenção tão grande. Porque eu dizia, mas ninguém está me vendo. Ninguém está olhando para a minha situação. Ninguém percebe o que eu estou passando. E até mesmo ninguém percebia mesmo, porque nós escondemos da igreja. Escondemos da igreja. Parecia que estava tudo bem. A gente cantava, Deus se manifestava, era uma coisa maravilhosa. Mas só Deus sabia e minha família sabia o que estava aqui dentro. E aí, quando aquele personagem se aproximou perto de mim, que me disse, me segue. Meu corpo começou a balançar na cama, minha esposa acordou assustada e me chamou, Eliel. Me chamou, eu só lembro que eu disse para ela, Deus está falando comigo. Aí ela me deixou em paz. Aí aquele personagem disse, me segue. Aí eu segui, não sei como. Ele me colocou dentro do Titanic e disse assim, preste atenção nos detalhes, este navio simboliza a sua vida. E se você não se cuidar, ela vai afundar. Preste bem atenção nos detalhes. E aquele personagem, irmãos, me deu uma aula dentro daquele navio. Já tinha acontecido o acidente. E a cada pessoa, ele mostrava, aquela pessoa está sentindo isso. Justamente o que você sente, isso. Aquela outra pessoa está em estado de pânico, está assim. E ela sente isso, justamente o que você sente. E foi falando. Cada personagem daquele navio. Eu me vi dentro do navio da Titanic. Andando por dentro daquele navio, naquele desespero terrível em que as pessoas estavam para tentar sobreviver. E ele foi falando comigo, me mostrando as situações, cada situação de cada passageiro daquele era um sentimento que tinha se desenvolvido dentro de mim. E aí chegou o momento de que o navio vai afundar. E ele disse, continua observando, prestando atenção. Aí uma coisa que me chamou a atenção foi na hora em que o Jack e a Rose vão saltar do navio. E ele diz para ela, calma, ainda não, espera. Aí até o momento em que ele diz, sim, agora se jogue. Aí se jogaram na água, pularam e se separaram naquele turbilhão. E quando ela volta, aí o personagem diz, presta atenção porque ela significa você. Quando ela volta à tona, naquele desespero de sobrevivência, aparece alguém, né, e tenta agarrar-se nela naquele desespero de sobrevivência de quem está morrendo afogado e quase vai a pique também com ela. E ela naquela luta de querer respirar e não conseguia, porque estava se afogando. De repente mudou a cena, já me vi em outro lugar,
Aí ele disse assim para mim: foi eu que permiti isso. Foi eu que permiti isso acontecer com você. Eu, como assim? Foi eu que permiti isso, para que você experimentasse essa situação. Porque tem muitos na minha casa, muitos na minha igreja, muitos filhos meus, que estão vivendo situação semelhante e não sabem o que fazer. Não sabem como poder pedir ajuda, tem vergonha de pedir ajuda. E outra coisa, nos púlpitos não se fala sobre isso. Se fala em salvação, se fala em prosperidade, mas se esquece das doenças da alma. E a alma é muito interessante, muito importante para mim. Aí eu zanguei. Zanguei quando ele disse: eu permiti isso e coloquei você e sua família numa escola. Poxa, se fosse só comigo, tudo bem. Mas quando ele falou envolvi sua família, coloquei nessa escola, eu falei: por que a minha família? E justamente nós entramos em uma escola. E aí eu perguntei para ele: mas e os profissionais? Existem os profissionais na igreja, na área de saúde mental, sentimental? Ele: sim. Eles ajudam muito. Mas eles têm muita teoria. E você eu ensinei na prática. E aí, eu um tanto aborrecido com ele, por causa daquela situação. Quando ele já ia saindo, ele virou para trás assim e disse: tem mais. A escola acabou. Irmãos, eu acordei pela manhã curado. Curado. Desde aquele dia 17 de junho de 2017, não coloquei mais um comprimido de ansiolítico na boca. Não tomei mais um comprimido sequer. Foi restabelecido o meu humor, foi restabelecida a minha alegria, foi restabelecido o meu prazer de viver. Parece que nunca tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada. Mas isso durou 4 anos. 4 anos de dor, 4 anos de choro, 4 anos de pranto. Para que eu pudesse estar aqui nessa manhã e contar esse testemunho para vocês. Crente entra em depressão, sim. E hoje a coisa está tão complicada, tão difícil, que até criança está entrando em depressão. Aí me lembro ainda que aquele personagem disse: e você, a partir de agora, você vai ajudar as pessoas da minha igreja. E vai escrever mensagens que fala a esse respeito, de tudo que você sentiu. E aí um dia pela madrugada, eu estava dormindo, quando eu ouvi a voz que falou assim: ei, acorda. Aí eu acordei, fiquei olhando para um lado, ele falou: escreve uma mensagem. Aí eu: o que eu vou escrever? Conta a sua... Escreve a respeito da sua responsabilidade e sua função na Marinha. Eu fui militar da Marinha de Guerra, Brasil. Me aposentei na Marinha. E uma das minhas atribuições, a mais importante, foi a de mestre do navio. Viajei muito. E ele disse: fala sobre a sua responsabilidade no navio. E eu comecei a escrever. Escrevi tudo que eu fazia, tudo que era da minha responsabilidade, que eu tinha que fazer. E fui escrevendo. E aí quando terminei, eu achei que já estava suficiente. Eu falei: e aí? Escrevi. E aí ele começou, irmãos, a me mostrar dentro da minha profissão o que ele queria dizer. O que significava tudo aquilo. E que nós vamos falar agora. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Toma como base essa palavra.
Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, e diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem em frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. O vento soprava contra o barco. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, a estrutura de uma embarcação, na minha profissão eu aprendi, fiz curso de navegação, porque uma das minhas funções era navegar. E na estrutura das embarcações existem equipamentos que são considerados essenciais, importantes para o navio, para a sua segurança, para a sua navegabilidade e assim por diante. Casco, leme, timão, âncora, são peças, cabos de amarração, propulsor, que é o motor, ou o vento, que proporciona um navio, para ele ter condições de navegar. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, é como um barco. A partir do momento que nós viemos ao mundo, a partir do momento que nós viemos a esse mundo, nós fomos colocados dentro de um barco. E estamos navegando por esse mar da vida. Existem tantas referências que fazem isso, não é? No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, não é? Hinos que a gente canta que se refere que a nossa vida é um barco e estamos navegando nesse mar da vida. A tripulação de um barco, ela é composta de comandante, de outros oficiais, mas tem uma pessoa responsável, uma pessoa em que o navio não sai do cais, não se movimenta, enquanto essa pessoa não der o pronto para o comandante dizer: o navio está pronto para navegar. Esse é o mestre. E eu, na minha função de mestre, eu tinha que chegar mais cedo para verificar se tudo estava em ordem, pronto para navegar o navio, porque ele só saía depois que eu desse o pronto ao comandante dizendo: podemos ir. E isso eu fui escrevendo. O comandante, irmãos, a responsabilidade dele é comandar o navio. Aí tem o imediato, que é responsável pela parte administrativa, e os oficiais de convés e de máquina, os demais tripulantes e o mestre. E o mestre é responsável pela navegabilidade, segurança e conservação da embarcação. E eu fui escrevendo isso. O mestre é responsável por manter o navio pronto para navegar. E no dia em que o navio vai iniciar a viagem, ele chega mais cedo para verificar se tudo está pronto. Ele é responsável por toda a amarração do navio, no cais ou a outro navio, visando a segurança. Ele é responsável por toda a amarração que existe dentro do navio. O mestre é responsável por isso. Ele tem uma equipe em que ele coordena para verificar e manter tudo bem amarrado, tudo bem preso.
O mestre é responsável pela boa aparência do barco, ou seja, a imagem do navio. O mestre é responsável por isso. Cuidando da sua manutenção, sua limpeza e pintura. Então ele mantém a aparência do barco em bom estado. E pilota o barco quando necessário. Algumas vezes, quando estamos enfrentando uma certa tempestade, quem está no timão às vezes não tem certa experiência, o comandante requisita: mestre, assume o controle do navio. Aconteceu isso várias vezes comigo. Por ter experiência de navegação, então assumia como piloto do barco, do navio, para navegar e enfrentar aquela tempestade. Também o mestre é responsável pela distribuição de toda a carga que vem a bordo. Todo o peso, toda a carga que entra no navio é de responsabilidade do mestre, de fazer a sua distribuição uniforme pelo navio. Ele coloca um peso de um lado e um peso de outro. Um peso de um lado e um peso do outro. A mercadoria mais pesada vai para o fundo do navio. Ele tem que fazer isso para evitar que o navio embarque. E ele vai fazendo isso. Toda a carga que chega, ele vai distribuindo dessa forma. Também é responsável por verificar as marcações do limite de carga. Ou seja, o navio tem um limite. Não vai se colocar todo tipo de carga em cima do navio. Ele tem uma marcação lá que diz até aqui. Esse é o limite que o navio suporta de carga. E o mestre era responsável por isso. E ele verifica durante a viagem, periodicamente, ele verifica se tudo está amarrado, se está bem presa, as cargas estão bem presas. Se alguma se soltou por causa do navio balançar, ele é responsável por mandar alguém prender aquela carga. Porque se ela ficar solta, ela vai se deslocar de um lado para outro, causando a insegurança do navio, a instabilidade, a ponto de correr o risco de ele embarcar e naufragar. Também o mestre é responsável que quando, diante de uma situação de tempestade ou de avaria, depois de já ter tomado todas as precauções, fazer todos os esforços necessários para tentar evitar que aquele navio afunde, aí ele diz ao comandante: comandante, perdemos o controle, solicite ajuda externa. E aí o comandante solicita ajuda externa. Aí vem um outro navio, um rebocador, ou vem um helicóptero para resgatar a tripulação, e assim por diante. E eu fui escrevendo isso. Fui escrevendo sem saber onde ia dar. Aí depois que eu terminei, que eu disse, pronto, terminei de escrever algumas coisas das funções do mestre, ele começou a me explicar. Como disse que o navio só desatraca do cais quando o mestre dá o pronto para o navio, para o comandante, dizendo que o navio está pronto para navegar. E eu perguntei para o senhor: tá, e o que significa o mestre? Ele falou: chama-se equilíbrio. O mestre de um navio simboliza o equilíbrio na vida de uma pessoa. E aí, diante das funções de responsabilidade do mestre, ele foi descrevendo: responsável por toda a amarração do navio ao cais ou a outro navio, visando a segurança. É responsabilidade do mestre, irmãos, de manter tudo amarrado, tudo preso, tanto ao cais, bem amarrado, bem preso, como a um outro navio. Quantas vezes tivemos que navegar junto, um navio atracado ao outro, e era responsabilidade minha de manter o navio bem amarrado para não se chocar um com o outro. Senão acabavam os dois indo a pique. Às vezes um estava variado e precisava de socorro, e era minha responsabilidade de isolar uma parte para que o navio, usando defensas, para que o navio não se chocasse um com o outro. E prender bem, manter bem preso, para os dois navegarem em segurança. Eu perguntei para o Senhor: o que significa isso?
Ele falou, relacionamentos. O equilíbrio ajuda e é responsável pelos relacionamentos. Há um texto na Bíblia em que diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Toda vez que a gente chegava a atracar no cais, e aí que o navio estava em posição, a responsabilidade do mestre era mandar dobrar a amarração. Então ia uma espia, voltava, ia outra, e ficava 3 dobras certinho, para manter o navio bem preso, bem seguro no cais, ou a um outro navio. Relacionamentos. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, diz a Bíblia. Responsável pela boa aparência e apresentação do barco, ou seja, pela sua imagem. O mestre é responsável por isso. Cuidando da sua manutenção e da sua limpeza. Manda tratar os pontos de ferrugem quando aparecem. De vez em quando, irmãos, por causa da maresia, a parede pode estar pintadinha, bonitinha, mas de repente começa a surgir uma bolha por trás daquela pintura. E de repente aquela bolha se rompe e começa a escorrer uma água de ferrugem, indicando que aquela parede, que nós chamamos no navio de antepara, está ferida. E a responsabilidade do mestre é chegar e verificar e dizer para alguém, precisa tratar essa ferida. Não pode continuar como está. Tem que tratar, tem que cuidar essa ferida. Aí alguém ia lá, raspava aquilo, passava uma lixadeira, passava uma tinta de fundo para tirar toda aquela ferrugem. E aí não podia pintar só o local não, pastor Silvino. Tinha que pintar tudinho novamente, para ficar tudo bonitinho, tudo perfeito. Ninguém percebia que ali tinha um ponto de ferrugem, ali tinha uma ferida. O equilíbrio é responsável também pelas feridas no nosso navio e que precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, não podem ser ignoradas. Feridas precisam ser saradas, precisam ser curadas. Também é responsável pela distribuição de carga a bordo. Eu fiquei pensando, o que significa isso? Senhor, o que é isso? Responsável pela distribuição das cargas a bordo. Aí o Senhor me disse, são os sentimentos e as emoções que as pessoas vão acumulando ao longo da sua vida. E esses sentimentos, essas emoções vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, chega até um dia, como diz aí, né, que a pessoa não aguenta mais, não suporta e acaba entrando numa situação de depressão, de ansiedade e assim por diante. E isso é responsabilidade do equilíbrio. De que no momento em que os nossos sentimentos, nossas emoções vêm sobre nós porque vêm, é de colocar no lugar certinho. Fica aqui, essa outra fica aqui, equilibrando. Uma aqui, outra aqui. As emoções, os sentimentos vêm. Os problemas, as dificuldades da vida surgem. E de cada problema, de cada dificuldade que nós enfrentamos na vida, nós temos uma reação e temos um tipo de sentimento. E a responsabilidade, irmãos, do mestre do navio, pegar essas cargas e manter bem amarrada. Bem amarrada. Elas não podem ficar soltas. Emoções, irmãos, soltas, sentimentos soltos, é um perigo. Eu digo isso de conhecimento de causa, porque chegou uma hora em que eu perdi o equilíbrio. Perdi o controle das situações. E nossos sentimentos, irmãos, eram como um turbilhão aqui dentro. Completamente, irmão, desorganizado. Desorganizou tudo aqui dentro. Porque as crises quando vêm, os problemas quando vêm na nossa vida, a tendência dela é de desorganizar tudo aqui dentro mesmo. E a responsabilidade do mestre, responsabilidade do equilíbrio, manter essas cargas bem presas. E durante a viagem, ele periodicamente ele vai lá para ver se está tudo preso, tudo direitinho. Ninguém vai ficar livre dos sentimentos e emoções. Não. Eles vêm. Eles vêm. E como eu disse que o mestre também é responsável por verificar o limite de carga, ou seja,
Até aqui o navio suporta, daqui para lá não pode mais. O equilíbrio faz isso também. O equilíbrio verifica nosso estado emocional, nossos sentimentos e as cargas que nós estamos carregando. E chega uma hora em que ele diz, é até aqui. O equilíbrio faz isso, é até aqui. Não pode mais. Não cabe mais emoções, não cabe mais sentimentos. Se você não se cuidar, se você não se tratar, você vai afundar. Seu navio vai a pique. E pilota o barco quando necessário. Às vezes, irmãos, quando o navio está enfrentando uma tempestade, ou aconteceu algum tipo de avaria, ele perde o controle. Aí o comandante chama o mestre para assumir a responsabilidade de pilota o barco. Muitas vezes, quando nós estamos fora de controle das nossas emoções, das nossas situações, aí a nossa alma, que é o comandante do nosso barco, precisa chamar o equilíbrio. Vem equilíbrio. Assume o controle. Vem equilíbrio. Venha equilíbrio. Coloca as coisas no devido lugar. Precisamos de equilíbrio. A Bíblia fala sobre isso, equilíbrio, domínio próprio. Domínio próprio. Quando a pessoa tem equilíbrio, irmãos, apesar de todas as situações, a adversidade que vem, quando ela é uma pessoa equilibrada, ela sabe gerenciar suas emoções e os seus sentimentos. E as coisas vão caminhando. Apesar da tempestade, todos nós um dia vamos enfrentar a tempestade, irmão, na vida. Nós somos um barco, estamos navegando. Mas um dia o vento vai soprar. E ninguém está livre dela. E quando a coisa está complicada, quando está difícil, está se perdendo, já se perdeu o controle e o navio está a ponto de afundar, o equilíbrio diz, olha, você precisa pedir ajuda externa. Você precisa pedir ajuda para alguém. Você está precisando de ajuda. Porque senão, se você ficar sozinho, você vai morrer, você vai afundar. O seu barco vai a pique. Responsabilidade do mestre, responsabilidade do equilíbrio. O comandante da sua embarcação, do seu navio, é a sua alma, é você. É você que comanda a sua vida, é você que comanda as suas atitudes, o seu navegar neste mundo. A Bíblia diz que Deus te colocou em posição de governo. Deus colocou o ser humano em posição de governo. Os irmãos leem no início de Gênesis o que foi as atribuições que Deus deu para o ser humano, para o homem. Não é? Posição de governo. E o que é equilíbrio? Equilíbrio, irmãos, é um estado de espírito daquilo que se distribui de maneira proporcional. Como eu disse, de um lado tem que ter o mesmo peso do outro. Distribuir as cargas de maneira proporcional. Então o equilíbrio faz isso com as nossas emoções, com aquilo que nos sobrevém, das circunstâncias que nós deparamos ao longo da vida. Quando se tem um equilíbrio, ela vai colocando essas emoções, esses sentimentos, essas cargas nos seus devidos lugares e vai mantendo amarrado ali. A expressão pôr em equilíbrio significa igualar, contrabalançar. No sentido figurado, o equilíbrio significa prudência, moderação, comedimento, domínio de si mesmo. E o equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional é o controle total sobre os pensamentos. Ai, irmãos, como é difícil. Eu deitava na minha cama, irmãos, e vinha um pensamento, e um ia puxando o outro. E eu não conseguia frear, bloquear, parar com aquele pensamento. Era uma situação muito difícil, que um ia puxando o outro. E eu sofria, quantas vezes eu sofria por algo que estava pensando, mas só que naquele momento, irmãos, naquele momento era real. Sofria por antecipação. Aquilo que eu estava pensando, que era fruto da minha imaginação, me fazia sofrer como se fosse real. Não era fácil. E não é fácil, irmão, dominar a nossa mente, dominar os nossos pensamentos. Quando você pensa que conseguiu dominar um,
parece que vem outro. É como uma corrente. Uma corrente. Um vai puxando o outro, um vai puxando o outro. E faz a pessoa sofrer, como se isso fosse real. O equilíbrio emocional é o controle total sobre os pensamentos, sobre as ações que determinam o comportamento humano. É a capacidade de enfrentar obstáculos e ter controle absoluto dos sentimentos e das reações. Ter equilíbrio emocional é ter clareza e domínio para sair de situações problemáticas, para lidar com as adversidades, procurando resolvê-las da melhor maneira possível, principalmente de forma pacífica. Equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é extremamente importante para que sejam tomadas decisões acertadas, tanto na vida familiar, profissional e assim por diante. Uma pessoa bem equilibrada, ela não toma atitudes precipitadas. Não. Ela faz tudo de maneira calculada, pensada e assim por diante. Calculando os seus prós, calculando os seus contras e assim por diante. Uma pessoa equilibrada. Porém, irmãos, quando a alma, já que a nossa alma é o nosso comandante, é o comandante da nossa vida, quando a alma está no comando, nós somos controlados pelas emoções. Quando se coloca a alma em algo, quando ela assume o controle de algo, as emoções se afloram. Porque a alma é pura, emoções, intelecto e vontade. É a nossa alma. E quando ela está no controle, quando ela assume o controle, irmãos, as emoções se afloram. E aí eu perguntei para o Senhor, tá, mas como é que funciona isso? A alma, eu sei que está aqui dentro, mas como é que ela controla o corpo? Como é que ela age no corpo? Como é que ela faz o corpo satisfazer a sua vontade? Ele disse, a alma está conectada ao corpo humano através dos sentidos. Da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato. Os nossos sentidos, irmãos, eles funcionam para satisfazer a alma. Quantas vezes eu olho algo que me dá uma sensação de prazer? Quantas vezes a gente come algo que nos dá uma sensação de prazer? Quantas vezes a gente toca em algo ou é tocado por alguém que nos dá uma sensação de alegria, de prazer, e assim por diante? Até mesmo quando cheiramos, né? Que perfume bom. E isso satisfaz a alma, os nossos sentidos. E tem um jargão no meio evangélico que diz assim: Deus está no controle de tudo. Aí a gente diz, amém. Tá não. Tá não. Não, pastor, não. Não está não. Em se tratando da governabilidade do barco, da vida, quem está no controle da sua vida é você. Mas Deus não tem poder para isso? Tem poder para controlar tudo. Tem poder, irmãos, para dominar tudo. Deus tem poder para fazer tudo. Mas quando se trata das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas decisões e das nossas escolhas, Ele não está no controle. É você que está no controle. As decisões tomadas, as escolhas feitas, é comandadas por nós mesmos. Essa não é a função de Deus. Se fosse assim, não era necessário Ele ter nos dado raciocínio, a capacidade de raciocinar, de pensar. Não era necessário, não precisava disso. Ele tem que controlar tudo. Não é verdade? Então preste bem atenção. As suas escolhas, as suas decisões são controladas por você. Você que toma as decisões, você que faz as escolhas. E não é função e não é responsabilidade de Deus. O Senhor disse isso para mim. Falo muito isso, colocando responsabilidade em mim, como se eu controlo todo. Não. Preste bem atenção, irmãos, como isso é tão interessante, é tão importante. A Bíblia diz que no juízo,
as pessoas irão comparecer diante de Deus e serão julgadas pelo que houverem feito através do corpo, se bem ou mal. Ou seja, elas serão julgadas pelas escolhas que fizeram e as decisões que tomaram. Isso vão comparecer diante de Deus. Aí, se eu acho que Deus está no controle das minhas atitudes, das minhas decisões, eu falo, não, Deus, eu pequei, mas tu que permitiu. Tu que estava no controle da minha vida. Se eu fiz a coisa errada, mas tu que estava no controle da minha vida. Foi tu que permitiu. É assim que vai ser? Essa será a justificativa que Deus vai aceitar? Senhor, eu fiz isso, está lá. Vai aparecer lá. Todos os nossos erros e nossos defeitos praticados. E aí eu vou dizer, irmão, Deus, era tu que estava no controle da minha vida. Então eu não posso ser penalizado. Não, irmãos. A Bíblia diz, todos serão julgados pelo que houver feito através do corpo, se bem ou mal. Você está no controle da sua vida. Deus te orienta, o Espírito Santo te orienta, mas quem dá a palavra final sobre as suas decisões e escolhas é você. É você. Você que faz as escolhas certas e as escolhas erradas. Você que toma as decisões certas e as decisões erradas. Preste bem atenção numa coisa. Nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 14, 32, Jesus entrou no barco, repreendeu o vento e o mar, e ambos se aquietaram. Jesus entrou no barco, olha, estava tempestade, soprando sobre o barco. Jesus entrou no barco, repreendeu o vento e o mar, e ambos se aquietaram. Mas ele não assumiu o controle do barco. O barco continuou sendo controlado pelos discípulos. Ele não chegou lá e disse, Pedro, pega o leme. Tiago, rema desse outro lado. Judas, desse outro lado, rema aqui. Não, o Senhor não assumiu o controle continuou com os discípulos. Em outra ocasião, Jesus estava dormindo na popa, numa almofada, e surgiu uma tempestade muito grande no mar, e os discípulos fizeram tudo porque eram experientes, para impedir que aquele barco naufragasse. E chegaram a ponto de que dizer, não dá mais. Aí alguém se lembrou que Jesus estava no barco. Quando está tudo bem na nossa vida, pastor Silvino, Jesus fica também tranquilo. Está tudo bem. Está tudo bem, então está tranquilo. E aí alguém se lembrou de Jesus e foi chamar, Jesus, nós vamos naufragar, olha a tempestade. Já fizemos de tudo. E nós vamos a pique. Aí Jesus acorda, né, daquela espreguiçada assim, né? Aí diz, vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tudo se aquietou, tudo se acalmou. Mas ele não assumiu o controle do barco. Continuou o controle do barco com os discípulos. Jesus está no seu barco, está no nosso barco. Ele está no nosso barco para nos ajudar na hora em que as situações ultrapassaram o nosso limite como ser humano. Quando entra no lado sobrenatural, em que as nossas limitações são ultrapassadas, o Senhor fala, agora é comigo. Aquilo que você não pode fazer como ser humano, Deus faz. Porque aquilo que você tiver a responsabilidade de fazer como ser humano, Deus não vai fazer por você. É sua responsabilidade. Você é que tem que andar no caminho certo, você que tem que trilhar o trilho certo, você que tem que tomar as decisões, você que tem que fazer as escolhas. Deus não vai fazer nada disso por você. Ah, pastor, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Tem. E eu já fiz cada burrada, porque eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo. Mas ele só falou, ó, vai dar errado. Mas a palavra final era minha. A escolha era minha, a decisão era minha. É assim nas nossas vidas. O Espírito Santo, irmãos, ele nos alerta quando nós estamos correndo o risco. E ele alerta você quando você está prestes a fazer uma escolha, tomar uma decisão errada. Ele te alerta, mas ele não vai escolher, não vai decidir por você. Preste bem atenção e grave muito bem isso na sua vida, nessa manhã.
A nossa alma, irmãos, ela é influenciável. A nossa alma, ela é influenciável tanto por Deus como por Satanás.